Bom dia, gente. Vamos seguindo com a nossa série Não Eu, mas Cristo, Viver pelo Espírito no Mundo do Eu. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 17. Romanos 8, de 1 a 17. Com certeza, um dos capítulos da Bíblia, não apenas esses versos, mas todo o capítulo 8 de Romanos, um dos capítulos mais importantes, se não o mais importante de toda a Bíblia, para que entendamos a revelação de Deus sobre a nossa vida dirigida pelo Espírito, que é a presença, o que é a obra, o trabalhar contínuo do Espírito Santo de Deus desde a nossa justificação, ou seja, desde o início da nossa jornada de salvação com Deus até a nossa esperança futura. Esse é o que está no escopo de Romanos capítulo 8 e reveste esse texto de tamanha importância dentro da revelação da palavra de Deus para nós. Como a gente não tem como falar de todo o capítulo 8 de Romanos, a gente vai, de uma forma muito otimista, tentar falar dos 17 versículos iniciais aí de Romanos 8, pensando nesse texto a partir do seguinte princípio de que ser cristão é ser habitado pelo Espírito de Cristo e viver sujeito ao Espírito de Cristo. E no Espírito de Cristo podemos estar seguros e seguros em Cristo Jesus, tanto do nosso pertencimento ao nosso Pai, como também quanto à nossa esperança futura. Esse texto de Romanos 8 nos apresenta 4 verdades sobre a presença e sobre a obra do Espírito Santo em nós, começando com o que a gente lê no verso 1 ao verso 4, que é por onde a gente vai começar a leitura. A gente vai ler esse texto em algumas partes, e nessa primeira parte temos a primeira verdade, que é no Espírito, né? Vivendo no Espírito e por termos o Espírito em nós, nós fomos libertos. Vamos ler o que Paulo escreve? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pai querido, estamos diante da Tua palavra e, mais uma vez, dependentes da ação do Teu Espírito para que estas palavras se transformem em alimento para os nossos corações, direção para os nossos dias, para o nosso caminho, se transformem em sabedoria do Senhor a conduzir a nossa história. Nos alimente, Pai amado, por meio destas palavras, que Teu Santo Espírito livremente trabalhe em nossas mentes e corações, em nome de Jesus. Amém. A primeira, então, verdade que nós temos nesse texto é que no Espírito nós fomos libertos. E Paulo começa o seu argumento trazendo o que, sem dúvida nenhuma, é uma das partes mais conhecidas de Romanos 8, que é essa afirmação que aparece logo no verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa primeira libertação, ou primeira forma de nós entendermos a abrangência dessa libertação. Aqui Paulo retoma de uma maneira negativa, né, falando de que não há condenação, aquilo que de uma forma positiva ele escreveu em Romanos capítulo 5, verso 1, quando lá disse que, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, não haver condenação significa que nós fomos justificados por Deus em Cristo Jesus, o que remete, é claro, ao sacrifício de Jesus por nós. Não somos condenados e agora estamos justificados porque alguém nos justificou, porque alguém levou sobre si a nossa condenação, alguém condenou o pecado para que nós fôssemos absolvidos. Então, aqui temos esta primeira referência desta grande libertação que nós temos por meio do que aconteceu. E isso, como Paulo vai mostrar em seguida, é uma obra do Espírito. Do verso 2 até a parte A do verso 4, Paulo nos apresenta esta libertação da lei, do pecado e da morte. Olha o que ele escreveu. Porque por meio de Cristo Jesus,
A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Para aí um pouquinho. Olha como Paulo começa a construir o argumento e que vai conduzir ele agora ao longo de todo esse capítulo. Ele começa nos mostrando que existem duas leis que agora estão em vigor. A primeira dessas leis, da qual nós fomos libertos, é a lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte está presente e determina a condição humana desde Gênesis capítulo 3, quando o pecado e a morte se introduziram na criação de Deus por causa do ato transgressor de Adão. Paulo escreveu sobre isso no capítulo 5 de Romanos. Agora ele retoma esse assunto mostrando que a vida, como nós a conhecemos, ela está debaixo de uma lei que a rege. E esta lei Paulo chama de lei de pecado e de morte. Entenda que esta lei do pecado e da morte não é como um código legislativo, não é uma lei escrita num papel. Esta lei é como se fosse uma lei da física, uma lei da biologia, uma lei sobre a qual você e eu não temos gerência alguma sobre ela. As coisas simplesmente são determinadas por leis que não estão debaixo da competência dos seres humanos, simplesmente regem o mundo criado e regem todas as coisas por causa das próprias existências e regras internas dessas próprias leis. A lei do pecado e da morte é, portanto, uma condição na qual o ser humano vive, está debaixo dela, está sujeito a ela, está determinado a viver segundo ela. E esta lei do pecado e da morte, como o próprio nome já diz, ela é oposta a Deus e ela nos conduz eternamente à morte. Só que aí é que entra o evangelho nessa história. Porque por meio de Cristo Jesus, o que Deus fez? Deus introduziu na história uma outra lei, uma nova lei. Essa lei Paulo chama de lei do Espírito de vida. E esta lei do Espírito de vida, assim como a lei do pecado e da morte, nós seres humanos não temos nenhuma possibilidade de acrescentar algo a ela ou tirar algo dela. É simplesmente uma nova lei, que em primeiro lugar, ou seja, o seu cartão de visitas é nos libertar da lei do pecado e da morte. Paulo segue dizendo, porque aquilo que a lei, e agora ele fala da lei de Deus, da lei mosaica, da lei que está lá no Antigo Testamento. Aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Por que a lei de Deus estava enfraquecida por causa da carne? Porque a carne está debaixo da lei do pecado e da morte. E na condição de viver debaixo da lei do pecado e da morte, não é capaz de obedecer à lei de Deus, que é de vida, que é boa, que é perfeita, que é santa. Então Deus o fez. Deus o fez. Aquilo que a lei não fora capaz de fazer, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim, o que Deus fez? Ele condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei de Deus fossem plenamente satisfeitas em nós. Essa é a beleza da libertação, porque agora se introduziu uma lei do Espírito de vida que nos liberta da lei do pecado e da morte. E na sequência do texto, Paulo vai desdobrar as implicações deste assunto. O que nos leva a uma terceira e última consideração sobre esta libertação é que nós fomos libertos para viver segundo o Espírito. Normalmente, quando falamos sobre liberdade, focamos demais no libertos de ou nos libertos de quem. O povo hebreu escravizado no Egito foi liberto da terra do Egito, foi liberto da condição escrava, foi liberto do faraó. Nós fomos libertos da lei do espírito, da lei do pecado e da morte, fomos libertos do pecado, fomos libertos da condenação futura. Só que os textos bíblicos, de uma forma muito clara, sempre nos fazem olhar, não apenas no liberto do quê, mas nos levam a considerar libertos para quê. Esta libertação de tem implicações para a vida, portanto, libertos para. É dessa forma que Paulo escreve na parte B do versículo 4 aí, e que vai continuar escrevendo isso na sequência. Nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que Deus nos liberta e quais são as implicações, portanto, para a vida
de termos sido libertos por meio do trabalho do Espírito, né? Por sermos habitação do Espírito, termos sido libertos da lei do pecado e da morte, para que agora não vivamos mais segundo a carne, porque a carne é a natureza humana debaixo da lei do pecado e da morte. A carne, nesse texto, é sempre a natureza humana em oposição a Deus por causa do pecado. Então não estamos mais sujeitos a viver segundo a carne, porque agora, vivendo debaixo da lei do Espírito de vida que nos trouxe a justificação, que nos libertou de toda condenação, podemos viver segundo o Espírito. Podemos viver livres da imposição dos desejos da carne para vivermos segundo o Espírito. Este Espírito que recebemos nos traz uma nova mentalidade. E essa é a segunda verdade sobre a presença e a obra do Espírito Santo em nós, que é o Espírito que nos concede uma nova mentalidade, uma nova inclinação para a nossa vida. Versos 5 a 8, Paulo escreve: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha o que Paulo constrói aqui como seu argumento sobre esta nova mentalidade. Quando no verso 5 ele escreve: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, o texto original é muito mais simples do que a tradução coloca para nós, mas às vezes a tradução precisa ir um pouco além para que a gente entenda o sentido da coisa. Mas Paulo basicamente está nos mostrando que existem duas formas de existir, existem duas formas de existência. Quando você lê aí, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, entenda que o que Paulo está escrevendo no texto original é apenas quem é da carne. Quem é da carne. Então ele não está falando para aquilo que você faz, mas ele está apontando para quem você é. Quem é da carne e quem é do Espírito. Esse é o paralelo que Paulo está fazendo aqui, contrastando carne e espírito como dois modos de existência. E isso é tremendamente significativo e importante para que a gente entenda qual é a visão de ser humano que a Bíblia, agora no Evangelho de Cristo, traz para nós. Isso aqui é a nossa visão de mundo. Isso aqui é cosmovisão cristã mesmo. Existem apenas duas formas de existência, dois tipos de ser humano. Aqueles que vivem segundo a carne porque são da carne, e aqueles que vivem segundo o Espírito porque são do Espírito. Então, o que chamamos aqui de mentalidade está expressando, está manifestando aquilo que nós somos. E a gente percebe que isso tem implicações na maneira como nós vivemos. Ou seja, gente, o Evangelho não é apenas um conteúdo doutrinário que a gente aceita e que a gente passa a dizer que cremos. É totalmente possível que as coisas do Evangelho, as doutrinas, as teologias, as ideias, os textos bíblicos estejam na ponta da nossa língua quando nos fazem perguntas sobre a nossa fé. Mas é importante saber que não é na pergunta verbalizada que a palavra de Deus coloca o indicador de que se vivemos ou não vivemos pelo Espírito, mas na forma como, de fato, esta mentalidade se manifesta na sua vida prática. Em Tito, capítulo 1, a gente tem um bom exemplo disso, quando Paulo fala de homens que com a sua boca confessam que conhecem a Deus, mas com seus atos o negam. É totalmente possível que na sua cabeça e no seu discurso você esteja na doutrina correta, no pensamento correto, mas é a sua forma de viver, são as suas ações que manifestam a doutrina vivida.
Não a doutrina que você professa, não a doutrina que você conhece, mas a doutrina que você vive. E é aqui que está a questão do evangelho. Não é naquilo que você conhece, mas como que você manifesta nas suas ações, na sua vida, aquilo que de fato está no seu coração. Esta mentalidade traz consequências eternas. Paulo diz no verso 6 que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Se somos da carne, a nossa vida é inclinada para as coisas da carne. Porque lembra que a carne é lei do pecado e da morte, está debaixo de uma lei que rege a vida. Então, se somos da carne, é isso que rege a nossa vida. Logo, a nossa ação, a nossa inclinação, para quem gosta das traduções bíblicas mais antigas, o pendor da nossa carne é para as coisas da carne. Está para lá, está naquela direção. Mas quem é do Espírito está inclinado para as coisas do Espírito. E isso traz implicações eternas, porque uma dessas vidas vai nos conduzir à morte eterna e a outra delas vai nos conduzir à vida eterna. Se vivemos segundo a carne, porque a mentalidade da carne, a inclinação da carne é morte, isso nos conduzirá eternamente à morte. Mas a mentalidade do Espírito, para onde uma vida dirigida pelo Espírito está sendo direcionada, para onde ela se inclina, para onde ela está caminhando na direção, é uma vida de paz. E isso diz respeito não apenas vida aqui e agora, morte aqui e agora, mas as suas consequências eternas sobre nós. E a mentalidade, por fim, determina a nossa relação com Deus. Nos versos 7 e 8, concentrando-se agora, não mais no paralelo, mas ficando especificamente com o problema da carne, ele diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ora, por que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, não se submete à sua lei e nem pode fazer? A carne, sob a regência da lei do pecado e da morte, não tem poder, não tem meios próprios para viver segundo a lei de Deus, para se submeter à lei de Deus, porque ela é submissa apenas à lei do pecado e da morte, ela não se submete a uma outra lei. Isso significa que ela está condicionada a uma relação de inimizade com Deus. É naturalmente uma vida que está em inimizade com Deus e, portanto, as consequências disso é alguém que jamais poderá agradar a Deus, mesmo que se esforce para tal. Não é possível. Por causa da própria natureza, por causa de quem se é. Se somos da carne, não temos como agradar a Deus, não temos como obedecer à lei de Deus, não temos como viver em amizade com Deus. Mas existe agora a bênção de vivermos no Espírito, porque aqueles que vivem no Espírito pertencem a Cristo. E essa é a terceira verdade sobre a presença e a obra do Espírito em nós. O reconhecimento de que agora pertencemos a Cristo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, mas eu queria que você gravasse isso no seu coração e na sua mente, você saísse daqui com essa imagem muito viva de onde agora Paulo vai construindo. Porque assim, até agora Paulo falou de uma forma muito abrangente, falou da explicação de tudo isso, da lei do espírito de vida, da lei do pecado e da morte, da inclinação para a carne ou inclinação para o espírito. Mas perceba que a partir do verso 9, ele se dirige a vocês. Ele vai falar de uma forma muito pessoal com os seus leitores e agora com a gente. E ele vai passar daqui para frente, em todo o capítulo 8, fortalecendo a ideia de que nós pertencemos a Cristo Jesus. E essa é a ideia que precisa sair gravada da nossa mente, no nosso coração. É que a sua vida, se você creu em Cristo Jesus, se você reconhece Jesus Cristo como Senhor e como o Salvador da sua vida, você é habitado pelo Espírito de Cristo e isso significa que você pertence a Ele. E isso é muito importante para uma cultura evangélica que sempre esteve no seu discurso a ideia de que eu tenho
Cristo, de que Cristo pertence a mim, de que eu tenho a verdade do Evangelho, de que Cristo pertence à igreja. Somos nós que pertencemos a Cristo, isso muda tudo. Porque se Cristo pertencer a gente, você pode ter certeza que a gente perde ele pelo caminho. Mas porque nós pertencemos a Cristo, você pode ter certeza que sua vida nunca será perdida. Porque é Ele quem tem a nossa vida. Isso aparece de formas explícitas e sutis no texto do Novo Testamento. A pergunta retórica ali de Jesus e Pilatos no momento do seu julgamento, quando Jesus fala para Pilatos, aqueles que são da verdade. Aqueles que são da verdade são aqueles que conhecem o meu ensino. E normalmente a gente pensa que por sermos crentes, por termos a Bíblia, que é a revelação da verdade, nós temos a verdade. Mas é tremendamente importante que você entenda que é precisamente o oposto. Nós não temos a verdade. Nós pertencemos àquele que é a verdade. É Ele que nos tem. É Ele que nos possui como dele. Como aqueles que foram remidos, trazidos para perto, alcançados por Ele, agora pertencem àquele que é a verdade. Conhecer a verdade do Evangelho tem uma pré-condição. E a pré-condição é estar naquele que é a verdade, é pertencer àquele que é a verdade. Essa é a pré-condição do entendimento da verdade do Evangelho. E é assim que Paulo nos ensina nestes versos 9 a 11. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Paulo nos mostra, em primeiro lugar, que estamos no Espírito, se o Espírito está em nós. É em quem nós estamos. Estamos no Espírito, se o Espírito está em nós. O André, na semana passada, falou sobre o estar em Cristo e o estar em Éfeso. É a mesma ideia aqui. Se nós estamos no Espírito, não importa onde estejamos, o Espírito Santo de Deus está em nós. E aonde quer que pisemos os nossos pés, aonde quer que fixemos moradia, por mais que circunstancialmente seja um lugar hostil ao Evangelho, nós estamos bem. Nós estamos bem. Porque o Espírito não habita nos ambientes, o Espírito habita em nós. E se o Espírito habita em nós, de fato, nós estamos no Espírito. É o que ele diz no verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Que poderia muito bem ter sido traduzido de uma maneira mais simples aqui, vocês não são da carne. Vocês não são da carne. Vocês não estão mais debaixo da lei, do pecado e da morte. Vocês não estão mais na carne, mas agora vocês são do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E esse, gente, é um ponto de reflexão necessária para todos nós. Nós temos vivido, de fato, conscientes de que o Espírito de Deus habita em nós? Temos vivido, de fato, com a consciência de que Deus agora nos habita por meio do seu Espírito? Essa é uma convicção que a gente tem. Eu tenho certeza que se você é crente já há algum tempo, você sabe disso. E você sabe disso porque está escrito na Bíblia e você já deve ter ouvido pregações e ler livros sobre isso. Então, você sabe disso. Entenda, eu não estou perguntando se você sabe disso. Eu estou perguntando se você tem consciência existencial, prática, experiência de vida, desta presença do Espírito Santo de Deus em você. Isso é algo tangível para você? Isso é algo real para você? Isso é algo que realmente você leva conscientemente, intencionalmente a sua memória para todos os ambientes
onde você vai, no seu dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho, nas suas amizades, para dentro dos seus hobbies, da sua atividade física. Isso é uma consciência que você tem de que o Espírito de Deus habita em você. Porque esta é a verdade do Evangelho para nós. E é uma verdade para nós a assimilarmos, para nós recebermos a verdade da fé e vivermos de acordo com as implicações dela. Paulo segue nos mostrando que se nós estamos em Cristo, o Espírito está em nós. Verso 10. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Esse verso 10, o seu início, talvez seja a expressão do Novo Testamento mais clara sobre o que significa ser cristão. O que significa ser cristão? É ter o Espírito de Cristo. Isso é ser cristão. Ser cristão é ter o Espírito de Cristo. E isso significa que ser cristão não tem absolutamente nada a ver com filiação a uma instituição religiosa. Que ser cristão não tem absolutamente nada a ver com confissão e práticas religiosas. Não tem a ver com você se dizer cristão. Do você se associar, se identificar com um grupo e passar a assumir práticas, posturas próprias daquele grupo. Sou cristão. Mas como que eu sei que você é cristão? Você já viu meu carro? Tem adesivo. Você já viu as músicas que eu ouço? São todas cristãs. Por que você é cristão? Eu sou cristão porque eu frequento a igreja batista e etc. Só tem uma coisa que nos identifica de fato como cristãos. É se nós temos o Espírito de Cristo em nós. Isso é ser cristão. Sabe qual é a beleza sobre isso? Você não tem poder sobre isso. Foi Ele quem te concedeu o Espírito dele. Isso é uma dádiva que só pode ser recebida. Não está à venda. Não pode ser comprada. Não pode ser adquirida por adesão a um grupo. Mas é apenas uma dádiva que só pode ser recebida por graça, e isso é a beleza de nós sermos salvos em Cristo Jesus. E aí vem implicações. Se Cristo está em você, se você é habitado pelo Espírito de Cristo, você pertence a Cristo. E se você pertence a Cristo, porque Cristo habita em vocês, então é o seguinte, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Porque Ele nos deu o seu Espírito. E porque temos o seu Espírito, estamos vivos para a vida e não mais para a morte. O corpo está fadado à morte, mas viva com uma certeza. Você pertence a Cristo. O Espírito de Cristo foi dado a você. E porque você tem o Espírito de Cristo, o seu Espírito vive para sempre. Porque Cristo vive para sempre. Porque Cristo venceu a morte. E o que habita em nós é precisamente o Espírito da ressurreição. Verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Pertencemos a Cristo e por isso estamos seguros se o Espírito está em nós. Vivemos seguros de que o Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que operou em Cristo Jesus a ressurreição. O poder da ressurreição, o poder da vida que está no Espírito que trouxe Jesus da morte para a vida, é o Espírito que habita em você. Essa é a afirmação que Paulo faz aqui. Em você habita o Espírito da ressurreição. E sabe o que isso significa? Que a morte não tem poder sobre você, nem agora e nem no futuro.
Porque o espírito da ressurreição não está sujeito às leis da morte. O espírito da ressurreição é o espírito de Cristo, é o Espírito Santo do nosso Deus, é o espírito do próprio Deus, e isso significa que ele é quem nos liberta da lei do pecado e da morte. E esta é a razão pela qual nós não vivemos compromissados com a morte, nem agora e nem no futuro, porque ele nos concedeu o espírito da ressurreição. Ele habita em nós, e o nosso corpo há de experimentar a ressurreição por causa do Espírito que trouxe Jesus dos mortos, que também habita em nós e que dará vida aos nossos corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Como é bom viver com essa certeza, em um mundo onde as pessoas já nem pensam mais no futuro. Pensam no futuro enquanto eu ainda tenho saúde para experimentar o que o futuro traz. Mas o que está além da morte não é uma preocupação, porque é uma fonte de desespero. A fonte de desespero assola quem não tem esperança. Só é desespero para quem não tem o Espírito. E para quem sabe que vive na morte e em direção à morte. Mas para quem tem o Espírito de Cristo, o que isso significa? De que não é para esta vida e não é para este momento da história que eu estou colocando as minhas esperanças. Não é para aquilo que este mundo tem a me oferecer que eu trabalho e vivo. Porque tudo isso é mentalidade da carne. Às vezes a gente pensa em mentalidade da carne como se fossem questões de imoralidade expressas, né? Então, mentalidade da carne, carnalidade, viver sob a lei do pecado e da morte, a gente imagina pecados grosseiros, pecados que são deliberadamente transgressões e assim por diante. E nós nos esquecemos de que muitas coisas que, inclusive, a cultura evangélica no nosso mundo já normalizou como sendo coisas boas, mas que a Bíblia chama de pecado, de mentalidade da carne. Por que no mundo evangélico, no nosso contexto e em outros contextos, Deus é inclusive aquele que dá satisfação para os seus desejos, por exemplo, de riqueza? De onde vem essa ideia? Porque a palavra de Deus nos fala: não amem o mundo e nem o que o mundo traz. Ostentação dos bens, cobiça dos olhos, cobiça da carne. Não vão atrás dessas coisas. O seu coração não pode pertencer a Deus e ao dinheiro, porque são modos de existência diferentes. O modo de existência do dinheiro é o da carne. O modo de existência de Deus é o do Espírito. São modos de existência diferentes. Esses dois modos não compactuam. Esses dois modos não andam juntos. Não tem como misturá-los. Mentalidade da carne. Por que as pessoas estão tão satisfeitas em buscar a realização de todos os seus desejos de bem, de conforto, de segurança, de paz, de bem viver, de saúde neste mundo? Porque perderam completamente a esperança futura. Mas é precisamente na esperança futura que o Evangelho volta aos nossos olhos. Porque grandes homens e mulheres de Deus viveram uma vida no Espírito. E o fim da vida dessas pessoas neste mundo, aos olhos humanos, foi uma vida desgraçada. O Espírito do Cristo que habita em nós foi o espírito de alguém cuja vida terminou na cruz, na rejeição, na traição de amigos, na humilhação pública, no sofrimento físico, psíquico, emocional. É lá que termina a vida dele. A mentalidade da carne não consegue entender isso como vida boa. Não consegue ver nisso vitória. Mas se nós não somos regidos pela mentalidade da carne, mas sim pela mentalidade do Espírito, a gente enxerga o que o Espírito enxerga. A gente entende que existe uma outra lógica, que existe uma outra lei sendo introduzida na história. E essa lei nos mostra de que se o Espírito está em nós, se nós estamos no Espírito, nós pertencemos a Cristo, o que nos leva ao
ao último parágrafo do texto e a quarta verdade sobre a presença e a obra do Espírito em nós, que é que no Espírito nós somos filhos de Deus. Verso 12 a 17, Paulo escreveu assim: Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqui Paulo traz uma imagem, e é uma verdade, obviamente, muito importante do Novo Testamento para nós, que é o entendimento de que nós somos agora filhos por adoção do nosso Deus, e por isso podemos chamar Deus de Pai. Isso é uma questão de identidade como filhos de Deus, a ser solidificada na nossa mente, no nosso coração. A entendermos que aquilo que recebemos de Deus em Cristo Jesus nos deu o direito de chamarmos Deus de Pai. E isso, gente, é uma metáfora bíblica fundamental, porque esta é a base da metáfora estruturante da igreja. Nossa cabeça funciona a partir de metáforas estruturantes. Nossa cabeça não funciona a partir de conceitos. São estas metáforas que dão para nós meios de pensar, elaborar conceitos, ideias, afirmações, proposições. E a metáfora fundante, a metáfora estruturante da igreja no Novo Testamento é família. É família. O que é a igreja? A igreja é a família de Deus, onde Deus chamou para si gente de toda tribo, língua, povo, nação. Família que foi construída a partir do derrubar do muro de inimizade entre quem era povo de Deus e quem não era povo de Deus. Paulo afirmou em Efésios capítulo 2. É ali que nasce família. E a família de Deus tem como a figura central um pai. E é no nome dele que nós fomos batizados. Percebeu isso? Quando você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não é batizado em nome de uma igreja. Você não é batizado em nome de uma instituição. Você foi batizado, você recebeu um novo nome. E este novo nome é Pai, Filho, Espírito Santo. Você não foi contratado por uma empresa ou uma organização. Você recebeu um lugar numa família. Você recebeu um novo nome. E essa é a importância de nos entendermos como filhos do nosso Pai Celestial. É por isso que, enfaticamente, Jesus chama Deus de Pai. É por isso que, nas cartas, Paulo sempre se refere a Deus como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai nosso. É a consciência presidindo tudo o que ele pensa sobre Deus e sobre nós, a partir desta metáfora de que nós temos um Pai, e a este Pai nós pertencemos, e deste Pai nós somos membros de sua família. No Espírito, nós somos filhos de Deus, e filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Essa primeira afirmação de Paulo é muito curiosa, né? Porque ele fala de dívida. Você não tem mais dívida nenhuma para com a carne. Você não é devedor para a carne. Você não é mais... você não tem mais que prestar contas à carne. Você não precisa mais viver determinado por aquilo que a carne impõe para que você viva. Você não precisa mais disso. E existe uma razão. A razão é que, por causa da obra do Espírito, por meio de Jesus Cristo, nós fomos libertos da lei, do pecado e da morte, que era o que determinava a nossa existência
carnal, inimiga, separada de Deus e impossível de obedecer a Deus. Fomos libertos disso. Sabe o que essa liberdade significa em termos práticos? Que agora você pode ser guiado pelo Espírito. E se você é guiado pelo Espírito, você pode voltar para o desejo da carne e dizer: não, não. Os impulsos do meu coração podem estar dizendo sim. A cultura na qual eu estou inserido pode estar dizendo enfático sim, mas pelo poder do Espírito eu posso dizer não. Porque eu não sou mais guiado pela carne, porque eu sou um filho amado de Deus. E se eu sou um filho, uma filha amada de Deus, eu vivo guiado por quem? Pelo Espírito do Deus que veio habitar em nós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse é um texto muito bonito de Paulo, porque ele mostra que existe uma vida que conduz à morte. E existe uma morte que conduz à vida. Existe uma vida segundo a carne, e a vida segundo a carne conduz à morte. Mas existe uma outra forma de viver. E esta outra forma de viver é a dádiva da justificação e da presença do Espírito de Cristo em nós. Essa forma de viver implica que hoje a gente tem que fazer morrer os atos do corpo. O que está na nossa agenda do dia, o que está no nosso plano de vida, uma vez que estamos em Cristo, é fazer morrer tudo aquilo que pertence à nossa natureza carnal. Porque se fizermos isso, aí nós estamos produzindo vida. Aí nós estamos produzindo vida. Esse é o chamado ao discipulado de Jesus. Quem quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Lembra do que é tomar a cruz? Morra. Morra. Experimente a morte. Faça morrer os atos do corpo. Faça morrer todas as inclinações de uma mente carnal. Faça morrer tudo aquilo que a carnalidade formou no seu coração. Faça morrer tudo isso, para que então você experimente verdadeira vida. Filhos de Deus estão seguros em seu Pai. Olha o que diz o verso 15 e o verso 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem. Eu acho sensacional essa frase de Paulo. Ela me remete muito ao que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão aceita de Eva o fruto e os dois pecam ali, transgredindo o mandamento do Senhor. Em seguida, é dito que Adão ouve os passos do Senhor na virada do dia, quando era o momento deles caminharem juntos pelo jardim e conversarem. E aí o texto diz que a reação de Adão após o pecado, qual que foi? Ele foge e ele se esconde da presença de Deus. E Deus procura ele: homem, onde você está? Ele reconhece que fugiu. Mas fugiu por quê? Porque eu ouvi os seus passos e eu tive medo. De onde veio esse sentimento? De onde veio esse sentimento? Porque aquele sentimento é uma tremenda novidade na história. Aquele ser humano nunca tinha sentido medo. Isso nunca foi o sentimento que esteve entre eles. Medo? Você teve medo do que exatamente? Por que o medo? Porque a partir do momento em que o pecado se introduziu na vida, Adão recebeu um espírito que o escraviza. E o espírito que o escraviza é o espírito que está na lei do pecado e da morte. Agora Adão é da carne. Agora Adão é da carne. E enquanto ele é da carne, quem é Deus para ele? Uma ameaça. É alguém de quem eu tenho que fugir. É alguém de quem eu tenho que me esconder.
É alguém cuja presença eu tenho que evitar, porque a presença dele é um juízo sobre a minha vida. Ele é um risco de morte para mim. É aí que começa a história do evangelho, gente. Quando Deus vem planejando e executando seu plano para libertar a gente disso. O que Paulo está retomando aqui? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E por isso vivemos sem temor. Por isso vivemos não com medo da presença de Deus, mas como filhos ansiando pela presença do Pai. Faz diferença ou não? E Paulo fala que recebemos, ao contrário de um espírito escravizador que nos conduz ao medo, nós recebemos o espírito que nos torna filhos por adoção. E essa é uma imagem do Novo Testamento também linda para o contexto familiar, para a metáfora da família que nós falamos. Porque o Novo Testamento reserva para Jesus o título de filho unigênito do Pai. O único gerado pelo Pai. E quem nós somos? Somos seus filhos por adoção. Sabe por que essa imagem é poderosa? Porque a adoção é uma escolha do Pai. Somos filhos que Ele escolheu que passassem a ser seus filhos. Somos filhos que foi Ele quem decidiu abrir a sua casa, abrir o seu coração, abrir os plenos direitos da sua família para que você e eu nos tornássemos seus filhos. Nesse contexto da história, um filho por adoção é alguém que, por escolha de um pai, recebe todos os direitos de carregar o nome da família, o nome do pai, dar sequência a uma história. É alguém revestido de plenos direitos por uma escolha de um pai. O que faz para nós com que filhos por adoção pese muito mais do que filhos naturais. Justamente por causa da decisão e da escolha e do preço que foi pago para que estes filhos fossem adotados. Para que estes filhos tivessem lugar no nome do Pai. Filhos de Deus vivem com esperança, verso 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Estamos com esperança porque sabemos que pertencemos a Cristo, que somos habitados pelo Espírito de Deus, somos habitados pelo Espírito de Cristo, somos membros da família de Deus e, portanto, estamos ali, plenos em nossos direitos de filhos. E isso nos torna herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é uma herança, gente? Como nós seríamos, como Paulo diz em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 15, se apenas para essa vida que nós temos esperança, nós de todos os homens somos os mais miseráveis e dignos de misericórdia. Como é fácil nos perdermos com as coisas dessa terra e com as coisas dessa vida. Como é fácil nos deixarmos aprisionar pelas satisfações que este mundo oferece para a gente. O que é a herança que um pai pode deixar para um filho? Bens materiais? Educação? Pedaço de terra? Uma conta bancária? É possível também que deixe nome sujo e dívidas. Totalmente possível. Mas esse texto fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que Deus tem para que essa seja a nossa herança e para que dela desfrutemos eternamente? Talvez seja mais fácil inverter a pergunta: o que é que Deus não tem? O que é que não pertence a Deus?
O que é que não está sob o domínio de Deus? Qual é a herança que nós temos com Deus? É tudo aquilo que Ele tem, tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele possui. E mesmo que Ele seja o Senhor, que seja o Senhor de todo o universo, de toda a criação que conhecemos e que a nossa capacidade humana ainda não nos deu ciência e tecnologia para conhecer. Por mais que Ele seja o Senhor de tudo, nada supera que a herança dos filhos de Deus é uma eternidade na presença e na comunhão com o Pai. Essa é a nossa herança. Filhos que nasceram do Espírito não são filhos que estão esperando as coisas que as mãos do Pai podem dar, mas são filhos que anseiam pelo Pai. O que mais desejam é o Pai. É a sua presença, é a sua amizade, é a sua comunhão, é a satisfação de encontrar-se no centro do coração do Pai, plenamente revestidos dos seus direitos de um filho, para que eternamente desfrutem juntos a vida de Deus. A nossa conclusão, pela presença e pela obra do Espírito Santo, nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Os que são habitados pelo Espírito receberam uma nova mentalidade, e essa mentalidade é inclinada para Deus, a quem pertencem e estão seguros de sua filiação e esperança futura. Talvez você queira levar para casa duas questões principais para sua reflexão. Primeira delas, quais ações suas demonstram a consciência de ser habitado pelo Espírito? Perceba que a questão não é se você crê que é habitado pelo Espírito, se você acredita, se você sabe, mas pense na tua agenda, pense na tua vida, pense nas tuas ações, que nas tuas ações são demonstrações de uma consciência de ser habitado pelo Espírito. Pense e ore a Deus sobre hábitos, sobre inclinações e sobre ações que você entende que permanecem sob a mentalidade da carne. Isso é essencial para a nossa jornada cristã. O entendimento de que aquilo que a carne formou em nós precisa ser desconstruída para que Cristo forme em nós a imagem do Filho de Deus. E este é um processo onde precisamos, cada um de nós, estar conscientes do que ainda na nossa vida permanece sob mentalidade da carne. E isso você procura onde? Procura nos teus hábitos. Procura nos teus padrões de pensamento, nas suas inclinações, procure nas tuas ações. Não procure na tua declaração de fé, porque lá você se esconde. Lá a gente se esconde, lá a gente se protege. Procure em hábitos, procure em ações, procure em jeitos de responder à vida. Procure ali. E não se esqueça, faça esse exercício, não se esquecendo de que você é um filho amado do Pai e de que não há motivos para temer, pois o Espírito Santo de Deus habita em você. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho que nos salva, que nos redime, que nos deu o espírito da vida e que nos deu uma esperança, esperança de filhos do Senhor. Filhos que conhecem o Pai e que desejam o Pai. Filhos cuja vida, Senhor, tem demonstrado ao longo dos anos uma submissão ao teu Espírito. Demonstra, Pai, sermos guiados pelo Espírito daquele que chamamos de Pai. Obrigado pelas convicções de fé que o Senhor nos dá por meio desse texto. E que saiamos daqui, Senhor, não apenas desafiados, mas conscientes do teu Espírito que habita em nós e que nos dá poder para vivermos segundo a sua vontade. Que essa, Senhor, seja a nossa jornada de fé, como filhos conscientes de sermos amados pelo nosso Pai
e que diariamente anseiam mais do que tudo pela presença do Pai, em nome de Jesus. Amém.